Hoje é o 13º dia da nossa jornada. E talvez o que mais tenha te impedido de seguir não foi a lembrança dele, foi o que você mesma passou a acreditar sobre si depois que tudo terminou. Você se culpou pelas palavras que disse, pelas que não disse, por ter confiado demais, por ter amado demais, por não ter enxergado os sinais, por ter dado chances quando já sabia que não devia, por ter esperado que algo mudasse, por ter acreditado que ele era a resposta de oração, quando, na verdade, era um teste para o seu discernimento. E essa culpa foi se transformando em voz interna. Uma voz dura, fria, acusadora, que te cobra o tempo todo, que te faz reviver cada erro, que te impede de se perdoar. Mas hoje, Deus quer calar essa voz, porque não é a voz dele. A voz de Deus não te acusa, ela te chama para perto. A voz de Deus não te prende ao passado, ela te convida a recomeçar. A voz de Deus não te humilha, ela te levanta. Sim, você errou. Mas quem nunca errou tentando acertar? Sim, você vacilou. Mas você também cresceu. Sim, você se perdeu um pouco. Mas agora está se reencontrando com sua verdadeira identidade em Cristo. Culpa não cura. Culpa paralisa. E enquanto você viver se punindo pelo que aconteceu, nunca vai se permitir viver o que Deus está preparando. Sabe qual é a diferença entre convicção do Espírito Santo e condenação do inimigo? A convicção te leva ao arrependimento que transforma. A condenação te leva ao arrependimento que tortura. A convicção diz: você errou, mas pode recomeçar. A condenação diz: você errou e nunca vai mudar. A convicção te mostra o erro para te libertar dele. A condenação te mostra o erro para te prender nele. A convicção vem com esperança. A condenação vem com desespero. E você precisa aprender a discernir qual voz está falando no seu coração. Porque há uma diferença entre reconhecer que você falhou e viver como se você fosse um fracasso. Você falhou em algumas escolhas. Isso não faz de você uma pessoa que falha em tudo. Você confiou na pessoa errada. Isso não faz de você uma pessoa que sempre vai escolher errado. Você se magoou porque amou. Isso não faz de você uma pessoa que não deveria amar. Os erros do passado não definem suas possibilidades futuras. Eles apenas informam suas decisões futuras. E talvez seja exatamente isso que Deus quer fazer: usar os erros do passado para te dar sabedoria para o futuro. Não para te punir, mas para te proteger. Porque a mulher que aprende com as próprias falhas se torna uma mulher muito mais difícil de ser enganada. A mulher que reconhece onde foi ingênua se torna uma mulher muito mais sábia. A mulher que aceita que errou, mas que isso não a define, se torna uma mulher muito mais forte. Hoje, Deus te chama para um encontro com a graça. Não é para fingir que nada aconteceu. É para reconhecer que, mesmo com tudo o que aconteceu, Ele ainda te ama, ainda te chama, ainda te escolhe. Você não é o que fez de errado. Você é o que Deus está restaurando. E talvez seja a hora de você parar de ser mais dura consigo mesma do que Deus é. Parar de se cobrar uma perfeição que nem o próprio Deus exige de você. Deus não espera que você seja perfeita. Ele espera que você seja sincera, que você reconheça quando erra, mas que também aceite quando Ele perdoa. E Ele já perdoou. Na cruz, muito antes de você nascer, muito antes de você errar, muito antes de você se culpar. O perdão não é algo que você precisa conquistar. É algo que você precisa aceitar. Hoje, o desafio é um ato simbólico de libertação. Pegue uma folha de papel e escreva: eu me culpei por, e liste tudo. Tudo mesmo. Cada pensamento, cada atitude, cada vez que se puniu. Depois, na parte inferior do papel, escreva em letras grandes: mas hoje eu escolho me perdoar, porque Deus já me perdoou. E então, rasguei esse papel, em pedaços pequenos, como quem se recusa a continuar alimentando uma dor que não vem mais de Deus. E ore: Senhor, eu sei que falhei, mas eu sei também que o teu amor é maior que as minhas falhas. Me ensina a me ver com teus olhos. Me ensina a parar de me sabotar. Me ensina a caminhar debaixo da graça. Hoje, eu escolho me perdoar, como o Senhor já me perdoou em Cristo. A culpa quer te manter na prisão do arrependimento infinito. A graça quer te libertar para o arrependimento que transforma. E quando você finalmente conseguir se perdoar, algo incrível vai acontecer.
Você vai começar a se enxergar como Deus te enxerga. Não como alguém definida pelos erros, mas como alguém redimida pelo amor. Você vai perceber que sua identidade não está nas falhas que cometeu, mas na filiação que possui. Você é filha. E filhas erram, mas continuam sendo filhas. Você vai entender que a misericórdia de Deus não tem limite de uso. Não é como se você tivesse uma cota de perdão e, quando esgotasse, ele virasse as costas. A misericórdia dele se renova a cada manhã. E talvez você descubra que se perdoar não é um ato de fraqueza, mas de coragem, porque é muito mais fácil ficar na culpa, que é familiar, do que aceitar a graça, que exige que você mude a forma como se vê. Mas quando você aceita que é perdoada, você precisa começar a agir como alguém perdoada. Precisa tomar decisões como alguém livre, precisa sonhar como alguém que tem futuro. E isso assusta, porque significa assumir a responsabilidade de não desperdiçar o recomeço que Deus está oferecendo. Mas também liberta, porque significa que você pode, finalmente, parar de olhar para trás e começar a caminhar para frente. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8. Hoje, a liberdade começou com o perdão a si mesma. Nos veremos amanhã novamente. Continue firme. Cristo é contigo